Olá, ouvintes da Rádio Desk FM. Está no ar o programa Educação Sexual em Debate. Um programa em que você pode participar fazendo suas perguntas ou dando sua opinião pelo telefone 3664-7890. Pelo e-mail edsexemdebate@gmail.com. Agora temos também o Facebook do programa. É só procurar no espaço destinado à busca, digitando Programa Educação Sexual em Debate. Nessa página, você também pode dar sugestões, fazer perguntas e ouvir programas que já foram ao ar. Você pode também interagir conosco pelo WhatsApp, código de área 48 9600 2242. Registramos que o programa é apresentado ao vivo todas as sextas-feiras, das 11h30 ao meio-dia. Esperamos por sua participação. O programa Educação Sexual em Debate é um projeto do Centro de Educação à Distância SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação FAED, ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, o DESC. Essa ação pertence ao Programa de Extensão Formação de Educadores de Educação Sexual, Interface com as Tecnologias, etapa 9. Eu sou a professora Fernanda Beatriz. A convidada do programa de hoje é a escrivã doc da 6ª DP, Ana Paula Nunes Alves, e estará conversando conosco sobre a Delegacia da Criança e Adolescente de Florianópolis. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Desk FM. Gostaria de agradecer novamente, meninas, o convite e espero contribuir mais uma vez com o programa Educação Sexual em Debate. Quero aproveitar a temática de hoje para lembrar que amanhã é o Dia Estadual do Combate à Violência e à Exploração Sexual Infanto-Juvenil, data escolhida por Santa Catarina para lembrar a importância de combater o abuso e a violência sexual de crianças e adolescentes. Bom dia, quero registrar aqui a presença da professora Márcia Freitas. Bom dia, Marcinha. Oi, bom dia, Fernanda, bom dia, Ana Paula, bom dia, ouvintes da Rádio Desk. A Ana já veio aqui em agosto, e para relembrar a sua função e a sua caminhada na delegacia, Ana. A minha função ali, eu trabalho como escrivã doc, né, na Delegacia da Mulher, do Idoso, da Criança e Adolescente. Sou formada em Direito e pós-graduada em Direito Penal e Processual Penal. Ana, qual é o endereço da 6ª DP e em que situações a gente pode buscar essa delegacia? O endereço da 6ª Delegacia é Rua Delminda da Silveira, sem número, fundos ali do Promenor, ao lado da Casa da Agronômica. O telefone para contato é o 3665-6528. E a 6ª Delegacia, ela atende não somente a criança e adolescente, mas também o idoso e as mulheres, como já mencionei. Ana, você poderia nos falar sobre as diversas formas de violência, inclusive a violência sexual infanto-juvenil? Sim, há uma diversidade de formas de violência infanto-juvenil. Dentre elas, podemos destacar a exploração sexual, que é quando a criança e os adolescentes eles são usados com a intenção de se obter lucro ou um benefício de qualquer espécie, né? Temos também a pornografia infantil, que é a produção, a exibição, comercialização de fotos, vídeos e desenho das partes íntimas ou sexo explícito de crianças e adolescentes. Existe também o abuso sexual, que é o uso de crianças ou adolescentes por um adulto para satisfação sexual. Só que nele, o agressor ele não visa remuneração ou comércio sexual. Ocorre quando a criança ela encontra-se a sós com o adulto na própria casa ou na casa de conhecidos, podendo ser classificados como um abuso intrafamiliar, que é dentro, né, de casa, ou extrafamiliar, dependendo se ocorre dentro ou fora do ambiente doméstico, né? Uhum. A Lei 8.069, que a gente comumente chama de ECA, né? Uhum. Ela foi promulgada em 1990. E ela dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Você poderia nos explicar qual a importância do ECA? Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente é um dos avanços obtidos na ordem internacional em favor da infância e da juventude, por ser dever da família, da sociedade, inclusive do Estado, assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida,
a saúde, a alimentação, educação, dentre outros direitos elencados, né? O ECA, ele resgata o valor da criança e do adolescente como seres humanos que devem receber o máximo de dedicação, em virtude de sua condição peculiar de pessoas em desenvolvimento na sociedade. Vamos falar lá da parte prática lá da delegacia, né? Como saber se uma criança foi vítima de violência sexual? E qual é o procedimento realizado pela 6ª-DP? Bom, a criança sempre mostra, de algum modo, que passa por uma situação de abuso sexual, seja revelando claramente, seja por meio de alguns sinais, como os desenhos, utilização de um linguajar sexualizado impróprio para a idade, pesadelos, medos incomuns, sintomas físicos, uma forte resistência para ver determinadas pessoas. Portanto, antes de tudo, é fundamental acreditar no que a criança denuncia, bem como estar atento aos sinais que a própria criança ela mesma demonstra. Ao revelar situações de abuso sexual, a vítima está pedindo ajuda para que essa violência cesse imediatamente, indicando que sofre com isso e deseja se afastar do abusador. Geralmente, a criança se sente culpada e preocupa-se com as consequências da denúncia para si e para toda a família. Quando essa notícia chega até o conhecimento da autoridade policial, a criança ela passa por uma perícia psicológica, sendo atendida por nossos psicólogos policiais. E que no atendimento ao infante, eles tentarão recolher o máximo de informações através da técnica profissional. Depois, vai ser realizado um relatório psicológico para juntada nesse procedimento, que é o inquérito policial. Algumas vezes, o Conselho Tutelar, que é o órgão colegiado de apoio aos direitos da criança e adolescente, ele já toma conhecimento da notícia. E, quando possível, é feito em parceria todo o trabalho para apuração criminal, para que, posteriormente, o suspeito seja indiciado pelo delegado, né, e o Ministério Público consiga fazer o oferecimento da denúncia. Ana, vocês fazem algum trabalho com as escolas sobre essa forma de saber se a criança foi violentada com os profissionais mesmo da escola e as famílias? Não, normalmente a escola ela aciona o Conselho Tutelar diretamente, tá? Ou se não, eles mesmos tomam conhecimento do fato, até o próprio psicólogo no colégio, alguns têm esse apoio, né? Outros não. E eles vinculam já na delegacia de polícia no registro de ocorrência. Com o registro de ocorrência, a gente faz apuração técnica e apuração judicial. Então, assim, Ana, vamos supor, se alguma professora, alguém da escola estiver ouvindo, e daí se elas quiserem procurar... imediatamente. Não, mas se querem procurar ajuda na 6ª-DP, ou seria no Conselho Tutelar, para fazer essa fala com os profissionais mesmo, assim? Claro, a gente recebe. Como é que eu vou saber se tá sofrendo algum tipo de violência ou não? Daí, para ter essa fala com os profissionais, seria a delegacia, o psicólogo lá, ou o conselho? Quem tiver notícia primeiro vai tomar o procedimento, porque assim, o Conselho Tutelar, ele também é um órgão responsável para fazer esse estudo social. A delegacia judicial. Então, na delegacia, quando a gente tiver notícia do crime, a gente vai trabalhar em parceria com o Conselho Tutelar para ver se realmente aconteceu e se está acontecendo algum tipo de delito, né, na família ou se algum profissional por perto. Então, o primeiro passo, no caso da escola, é o conselho. Eles acionar o Conselho Tutelar e até o próprio conselho já vai na delegacia fazer o registro de ocorrência. E, Ana, eu fiquei com uma curiosidade aqui, a gente conversando. Sobre a equipe da delegacia. Existe, você comentou um psicólogo? Existe os psicólogos policiais. Você que faz o primeiro atendimento? Não, os psicólogos, eles fazem atendimento pela variação de idade, né? Até 12 anos de idade, eles são atendidos, são entrevistados pelos psicólogos, eles vão fazer toda uma avaliação com a criança, conversar. Eles têm os meios deles técnicos com isso, né? Eu trabalho como escrivã, atuando já na parte procedimental judicial. Então, a gente vai estar ouvindo o agressor, ver os meios de prova, solicitar os ofícios, se tiver que solicitar laudo, tudo isso, até se a criança foi encaminhada ao hospital, se o hospital tem algum parecer para encaminhar para a gente, toda juntada no inquérito para estar encaminhando para o Judiciário e o Ministério Público. Chegou uma pergunta pelo WhatsApp aqui, reforçando isso daí, né, que nós estávamos conversando antes. Como que os educadores podem fazer a denúncia?
que você falou direto para o conselho, né? Normalmente eles entram em contato diretamente com o conselho tutelar, né? Eles têm até o telefone na própria prefeitura, tem o telefone pela área, se é norte, se é sul, se é continente, eles vão estar ligando para lá. E eles mesmos vão ou encaminhar, em caso de urgência, assim, que se vê na hora, já encaminha a criança até lá para fazer o registro de ocorrência. Tem que ver o tipo de delito que é, tá? Mas pode ir na delegacia fazer o registro de ocorrência se tiver algum indício para a gente estar apurando. Não quer dizer que realmente cometeu. Não, a gente vai apurar e vamos ver se cometeu. Ana, existe um perfil que identifique o indivíduo que violenta sexualmente crianças e adolescentes? E como é que a gente age com uma criança quando ela conta que foi violentada? Então, os abusadores, eles podem ser pais, mães, padrastos, madrastas, avós, tios, primos. Pode ser também vizinhos, babás, líderes religiosos, professores. Os abusadores geralmente constroem um relacionamento com a criança. Muitos deles são bons em se tornar amigos, tanto da criança quanto até das pessoas próximas a elas. Podem se aproximar de um familiar que está enfrentando alguma dificuldade, por exemplo, e se oferecer para tomar conta de pequenos e colaborar com alguma tarefa que os envolva, né? Alguns abusadores, eles trabalham em lugares que os colocam em contato próximo de meninos e meninas, como creches, escolas, academias, centros esportivos. Alguns circulam por locais que podem conhecer crianças, exemplo, em parques, praças, já fico ali esperando alguma situação, playgrounds, quadras de esporte, clubes, colégios. Não são considerados, assim, aparentemente estranhos perigosos, né? Mas eles estão lá avaliando toda essa situação. Atualmente, essa aproximação também tem acontecido pelo meio da internet, o que faz com que a promoção do uso ético e seguro da rede seja fundamental para a segurança de nossas crianças e adolescentes. Se uma criança ela sofreu abuso sexual, a primeira coisa que tem que se fazer é acolher. Acolher a criança de modo algum responsabilizá-la pelo que aconteceu. Romper com o pacto de silêncio que encobre essa situação é um dos pontos cruciais do enfrentamento da questão. E o passo seguinte é o dar o conhecimento da notícia nas instâncias responsáveis pela apuração dos fatos e o encaminhamento do processo. Ana, no caso dos adolescentes que não querem ser expostos, né? Como é que a gente pode fazer essa questão, esse levantamento, né? Ainda mais porque ainda são por pessoas conhecidas, né, comumente. Mas serem expostos no processo judicial ou ir na delegacia... Se o adolescente não quer essa exposição. Ele é resguardado, mas daí provavelmente, às vezes ele é encaminhado no... Porque geralmente são muito comum, né, mais do que a gente pensa, são pessoas próximas a esse adolescente, né? E como que ele pode ser preservado dessa relação entre um ente próximo, assim? Ele até é acompanhado na delegacia, só que a gente deixa essa liberdade dele não querer falar. E isso no próprio relatório é constatado, que foi perguntado, ou que foi pedido uma atividade, um desenho, pelo psicólogo, né? E se ele não dá esse retorno para a gente, também é avaliado, encaminhado e mencionado nesse relatório psicológico que ele não quis dar esse retorno para a gente. Porque é normal, é uma questão de vulnerabilidade até não falar. Né? Acredito mesmo, porque de repente, às vezes o adolescente procura uma gente da escola, procura o serviço de orientação educacional, por exemplo, alguém mais próximo, o próprio professor, e relata, como você falou, alguém mais próximo, né? E daí a pessoa está com essa informação e vai levar adiante. Daí o adolescente tem medo como é que vai ser conduzido isso e como é que vai ser dito que alguém que divide a casa com ele, por exemplo, está fazendo isso, né? Daí acho que é isso que é uma situação difícil para a gente enquanto até para a gente estar apurando a prática do delito é difícil, porque normalmente quando acontece dentro da família, como é que a gente vai conseguir uma testemunha, ou um tio, ou um vizinho, né? Então é um trabalho que é bem específico, assim, né? Então, para a gente é muito difícil mesmo conseguir constatar.
Normalmente, quando tem agressão, se a gente tem um laudo, já é uma esperança que a gente diz para a criança. E se a criança consegue falar com a gente, melhor ainda, né? Só que esse trabalho social mesmo não cabe à delegacia, cabe mais essa parte judicial. Então, claro, a gente vai solicitar o delegado para indiciar, tem que ter os meios de prova, né? E para isso a gente sempre conta com apoio e colaboração desses órgãos que são específicos na área. Para quem está sintonizando agora na Rádio Desk, estamos com o programa Educação Sexual em Debate. A convidada do programa de hoje é Ana Paula Nunes Alves, escrivã ad hoc da 6ª Delegacia de Polícia de Florianópolis, que está conversando com a gente sobre o atendimento à Delegacia de Proteção da Criança e Adolescente de Florianópolis. Ana, a atividade sexual com criança e adolescente é considerada crime. E quando não há existência de coerção física, essa prática delituosa poderá ser considerada? Sim. A prática de atos sexuais, né, não consentidos com qualquer pessoa de qualquer idade ou gênero, mediante emprego de violência ou grave ameaça, sempre será crime. Se o ato sexual com menores de 18 anos é consentido, a hipótese em que tal consentimento pode ser considerado inválido ou inexistente, tipificando o estupro de vulnerável. Isso ocorre quando a vítima ela tem menos de 14 anos de idade. Então, independente se é consentido ou não, menor de 14 anos de idade é estupro de vulnerável, tá? Principalmente nesse caso que apresenta deficiência mental, ou não pode, por qualquer outra causa, como uma incapacidade física, permanente ou momentânea, oferecer resistência. Qual é a média de denúncia são realizadas por crime contra criança e adolescente por mês, tá? Inclusive de violência sexual, e dessas denúncias, quantas são levadas em diante? Bom, no ano passado, 1.006 denúncias chegaram às regionais de polícia do estado, quase 3 por dia. Enquanto ao serviço e atendimento telefônico da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, conhecido por Disque 100, só em 2015, 1.681 denúncias tiveram origem em Santa Catarina. Foi um aumento de 19% em relação ao ano anterior. A 6ª Delegacia foi a que mais recebeu denúncias de maus tratos contra criança e adolescente, seguida de Blumenau, São José, Criciúma e Joinville. Dos inquéritos instaurados, quando se conseguiu comprovar a materialidade, houve a prisão do agressor. Porém, tão duro quanto as estatísticas, né, é saber que o espaço que isso ocorre se dá exatamente onde as crianças deveriam se sentir mais protegidas, que é dentro de casa. E muitos desses casos não são levados a conhecimento da polícia, devido a esse espaço intrafamiliar, que acabam ficando no anonimato, pelos próprios pais. Enquanto aos casos que são levados adiante, se existe esse cadastro completo, meios de informação sustentáveis para a apuração da investigação criminal, todos eles serão apurados. Porém, não há um cadastro integrado entre as polícias, né, dos estados do Brasil referente a esses suspeitos, para saber se um agressor ele já teve algum inquérito policial de algum outro estado anteriormente, se ele já foi citado, não indiciado, né? O que dificulta até às vezes o próprio indiciamento pelo histórico anterior. Essas denúncias que tu falou agora, elas são levadas até o fim, e o que é essa materialidade que você comentou agora? A materialidade do delito são os meios de prova e a comprovação, para ele ficar... Vamos supor, uma criança vítima de violência sexual, ela foi encaminhada para o hospital, né? Antes de ser encaminhada para o IGP, o próprio hospital, eles acionam a delegacia, né? E o policial de plantão vai até o hospital para encaminhar a criança para fazer esse laudo pericial que vai dar materialidade, vai dizer se há vestígios ou não desse ato libidinoso. Tá? Então, a gente vai juntando através dos laudos, depoimentos de testemunhas, todos os meios informativos para fazer junção no inquérito policial. Se tem um relatório de atendimento social, isso tudo vai dizer, olha, tem indício de autoria. Realmente, ou o pai, ou a mãe, ou o tio, ou a avó, ou o avô cometeu isso. Às vezes, uma toalha suja de sangue, ou outros meios de vestígios. Tá? Para a gente estar encaminhando tudo para deixar um inquérito bem
bem fechadinho para o delegado dizer, não, tem disso, vamos encaminhar isso daqui para o judiciário encaminha para o Ministério Público e ele diz, não, vamos tocar para frente o processo judicial. Tu, como parte humana dessa coisa da delegacia, que é essa coisa assim que não comumente a gente fica muito assustado com esses relatos, essas coisas. Tu, como conhecedora desses casos, podes dizer pra gente um caso que mais chamou a tua atenção, que mais te vem na mente, assim? Nossa, é uma diversidade de situações assim com a criança. Te tocou? O que mais me tocou foi a parte, já não só a questão de violência sexual, mas me chamou muita atenção a parte do trabalho dos professores com alunos, que já chegou até na pior das finalidades, né? Que eu até não gosto nem de me expor muito em questão a isso, mas a questão do emocional dos professores para lidar com a situação. E ver fotos da criança feliz, com esses profissionais da área, ver a criança com esse apoio extrafamiliar, que eu digo, né? E onde era para ele ter o acolhimento maior, ele não teve esse apoio. Então, ver essa situação de vulnerabilidade da criança, deixando esse compromisso, esse resguardo, essa responsabilidade por pessoas que estão ali só como profissionais, que me chamou muita atenção, assim, de ver fotos da criança e hoje em dia, posteriormente, a criança vira óbito, né? Até por esses maus tratos dentro da família. Realmente é bem complicado, assim. Né? E essa história de que a gente comumente escuta na mídia, de que é alguém muito próximo, isso ainda chega a assustar? É o que mais ocorre. Eu não vou dizer, a maioria de 100 casos, assim, 70% é intrafamiliar. É muito complicado. Muito complicado. Até pela questão como eu mencionei ali, a questão que fica no anonimato, não chega a polícia. Não chega, às vezes, nem ao conselho, às vezes não tem nem um vizinho. É um silêncio maior. Pensa-se, para uma mulher já é difícil falar, então pensa para uma criança. Que voz ativa que ela vai ter? Então, por isso que eu falo, uma das pessoas que pra gente é primordial são as pessoas que trabalham com essa questão pedagógica, que tem aquele vínculo direto com a criança. Então, são os maiores observadores, né? Eu vejo isso assim, tento o máximo trabalhar em apoio e buscar a conversa com os professores para tentar ao máximo saber até onde está o problema com essa criança. O papel da função, né, dos educadores dentro da escola, com esse olhar atento, sensível ali, às vezes, para conseguir descobrir algo, encaminhar, né, que se a criança não tem esse apoio em casa, ela vai começar a externalizar isso, talvez na escola, onde passe boa parte também do dia, né. A gente fala na educação infantil, o olhar atento, na troca de fralda, na troca de roupa, a gente sempre está reforçando isso. Faz toda a diferença. Quando chega, dá uma olhada na criança, assim, não discretamente, claro, né? Mas tem esse olhar atento e qualquer coisa a gente chama atenção e vamos... um caso que me chamou a atenção até, a gente nomeou de síndrome do chacoalhão, né? Criança, quando ela é agredida, sofre violência, né, de maus tratos, quando é chacoalhada um tanto de idade, o cérebro ainda está em formação. Então, como que a gente vai configurar isso? Pensa, por um professor que a gente começou a descobrir a forte sonolência da criança, na hora de estar dormindo no berçário, tudo isso. Então, para a gente, essa configuração, esses depoimentos, tudo, é o momento que a gente consegue ser mais específico. E Ana, como é que você se sente trabalhando nisso? Eu não vinculo o meu lado profissional com a minha vida particular, né? A minha vida particular, eu sempre brinco, eu tento sair da delegacia, não reclamar da vida. Né? Acho que as pessoas, a gente reclamam muito da vida por coisas superficiais. E com o tempo a gente acaba criando uma armadura de problemas que valoriza outras coisas, né? Acordar de manhã, agradecer o dia, só o fato de estar vivo e pensar que tu tem uma família estruturada, né? O que a vida te forneceu, estudos, alimentação, essa questão toda que te faz agradecer mais, reclamar menos e começar a observar mais também, né? E eu sempre tento, possível, ajudar o próximo.
independente de sendo minha profissão ou não, eu acho que às vezes 5 minutos escutando até um amigo faz total diferença na vida das pessoas. É uma lição de vida, né, gente? Para quem está escutando a gente, assim, a gente como professor, a gente percebe isso na escola e a gente ajuda as autoridades também com essas informações que tu relatou, mas é uma lição de vida, observar essa violência, esse ultraje, assim, que é frequente, é muito visível, né? É muito mesmo. frequente mesmo e não desagradecer, né? Agora a gente tem um quadro, Ana, no programa, que são as dicas da semana. Você poderia aproveitar esse espaço para indicar alguma leitura específica ou filme que oportunize aos ouvintes buscar um pouco mais de conhecimento sobre as temáticas que a gente debateu no programa. Eu citei alguns livros, eu até separei aqui alguns filmes que eu acho bem bacana, assim, pessoal que tiver vontade, até depois disponibilizo para vocês deixarem lá no Facebook. Separei ali O Silêncio de Lara, Policy, que é um filme francês, né? O Confiar, Anjos do Sol, Deserto Feliz, Canto de Cicatriz. E livro eu separei 3, que é o Antônio, do Hugo Monteiro Ferreira, né? Ele é bem conhecido. O Muito Longe de Casa, o Shine, de Laura. Em especial para a criançada, assim, um livro também é bem conhecido, tá até na internet, né? O Pipo e Fifi, que funciona como uma ferramenta de proteção, explicando às crianças, a partir dos 4 anos de idade, os conceitos básicos sobre o corpo, sentimentos, convivências, trocas afetivas. Inclusive, quem tiver interesse, ele também está disponibilizado na web, no site www.pipoefifi.com.br. Ana, obrigada pelas dicas. O nosso programa está chegando ao fim. E eu gostaria de agradecer a tua presença aqui e pedir para que tu faça tuas considerações finais. Eu quero agradecer as perguntas aos ouvintes, né? Me coloco à disposição na 6ª Delegacia, todos que precisarem, quiserem até comparecer lá para conhecer o ambiente, tá? A gente está sempre disponível. O delegado responsável lá é o Ricardo Lemos Tomé. E a nossa equipe tá aí o que precisarem, né? Tirarem dúvidas, podem entrar em contato e podem até pedir para falar comigo diretamente, tá bom? A gente vai colocar no Face, Ana, aquela questão que tu falou do endereço da delegacia, o que ela atende, o que vocês se colocam à disposição da sociedade, tá? Eu gostaria também de agradecer, de despedir da Marcinha. Obrigada, Marcinha, por compartilhar contigo mais uma vez esse momento legal aqui, a nossa rádio. E um momento rico de aprendizado novamente com a Ana Paula. Ai, que né? bom, espero ter Ana, contribuído muito mesmo. Obrigada mesmo. Eu gostaria também de agradecer os ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate, ele será reprisado na próxima quarta-feira, às 23h30. Você poderá ouvir os programas exibidos anteriormente na nossa página do Facebook, Educação Sexual em Debate. Nós vamos ficando por aqui. E vocês continuam com a programação da Rádio Desk 100.1 FM, Florianópolis.